Salve, salve pessoal, boa noite, sejam bem-vindas à live do Pente. Mentira, a live não é minha não, gente, a live é toda de vocês. Boa noite, salve Ana, Jaristeu, Patrícia, hello my cousin. Salve Mário, Poder de uma Crespa. Ó, nossa convidada já tá online. Salve Avelin, já já te chamo. Pessoal, estamos começando, se vocês puderem dar uma força e enviar essa live aí, manda no direct de geral aí, o tema que a gente vai abordar aqui hoje é mais que urgente e necessário para o nosso aprimoramento enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto gente. Hoje nós vamos falar sobre a resistência indígena e o combate ao racismo institucional. Antes de entrar direto ao tema, bom, né, para quem não me conhece e está entrando aqui pela primeira vez hoje, eu sou do Pente, eu sou de Belo Horizonte, eu sou especialista em opinião pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também sou co-criador da movimentação Juventude Negra Política, faço parte da movimentação Muitas e atualmente estou assessor parlamentar no mandato coletivo da Gabinetona. O mandato coletivo da Gabinetona é uma experiência inédita na América Latina, composto por 4 parlamentares que ocupam em um mandato coletivo, ocupam as 3 casas legislativas, que é composta, né, pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde estão Cida Falabella e Bela Gonçalves, a deputada estadual Andréia de Jesus, na Assembleia Legislativa, e a deputada federal Aura Carolina, que a gente mais respeita, que está no Congresso Nacional. Assim. Então essas 4 parlamentares compõem um mandato coletivo, uma plataforma única chamada Gabinetona, a partir das Muitas, que é a movimentação a qual eu também integro. Na Gabinetona eu faço articulação política e também sou coordenador de projetos. E hoje eu vou receber aqui minha amiga, grande parceira, grande referência para mim em vários âmbitos, na luta popular, na luta por uma sociedade mais justa, que é a Avelin Buniacá Cambiuá. A Avelin também é assessora parlamentar na Gabinetona, coordena o projeto Indianiza BH, que é um projeto de letramento racial. E além disso, a Avelin é socióloga, professora e especialista em raça e gênero também pela Universidade Federal de Minas Gerais. O tema que a gente vai abordar é um tema muito relevante, necessário e urgente, que é o tema da resistência indígena. Vamos abordar sobre o combate ao racismo institucional. Esse tema traz várias possibilidades de abordagem, de nuance, e a Avelin hoje vai mais uma vez compartilhar conosco um pouco dos seus saberes, que são gigantescos. Convivo com a Avelin diariamente já há 4 anos, desde quando nós nos candidatamos a vereador na campanha coletiva das Muitas, em 2016. E a cada dia que passa é um aprendizado enorme conviver com a Avelin e compreender o quão a nossa existência é atrelada a existência dos povos tradicionais, dos indígenas, dos quilombolas, que são os povos da terra, e como o processo de colonialismo, os processos de invasão do Brasil, de invasão do continente latino-americano, retiraram de nós, da maioria de nós, esse senso de pertencimento e o conhecimento sobre as nossas origens e sobre as nossas práticas. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso e muito mais. É uma conversa bem aberta. Chama geral aí para colar. Chega de fake news no grupo da família. Chega de ficar consumindo informação irrelevante pelas redes sociais. Importante nesse contexto que estamos vivendo, não só, mas nesse momento que o uso das redes sociais foi intensificado e dos canais de comunicação online, fazermos escolhas conscientes e coerentes e responsáveis também do que a gente vai consumir, do que a gente vai recomendar. Então, em vez de compartilhar aquela lista de transmissão com aquele conteúdo
irrelevante, ou com aquela fake news, ou com aquilo que não é essencial para a nossa formação, manda isso aí no grupo da família, manda o link da nossa live lá e vamos trocar ideia. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar a Avelyn aqui agora pra gente seguir o baile. E vocês aí, quem tiver afim, pode mandar pergunta, pode, fica à vontade, fazer comentários, que durante a live a gente vai comentando aqui. Salve, doutor Gilberto. Salve, Pedro. Ah, filha da Norma aí na Alguima aí. Salve, irmão. Paulinha da Cria Preta. Paulo Felipe. Cadu, beijo, Cadu. Tudo nosso. Então bora seguir o baile, que a gente tem muito para aprender hoje com a nossa convidada. Deixa eu achar a Avelyn aqui. Obrigado a vocês que estão aí online e vão participar desse papo com a gente. Só força. Ei, bonito! E Avelyn, boa noite, irmã. Tudo bem? Boa noite! Ah, Tudo, quero começar cantando um toante para saudar. vai lá, à vontade. Oi, que prazer, que alegria é o nosso encontro, irmão. Oi, que prazer, que alegria é o nosso encontro, irmão. É como um banho perfumado, gostosa é nossa união. É como um banho perfumado, gostosa é nossa união. Viva a união dos povos! Ah, é como Viva! um banho perfumado. Tem coisa mais gostosa que banho perfumado? Não tem, né, Avelyn? De jeito Não nenhum, né? tem. Melhor Inclusive, seria se fosse pessoalmente, né? inclusive, o povo que chegou aqui não sabia tomar banho. Eles aprenderam a tomar banho com os povos originários. Vieram podre, de fedendo, de doente, de cheio de caraca horrorosa. Chegou Ah, aqui, foram acolhidos, né? Pelo nosso sim. povo. E chegou aqui, ao invés de saber dividir, compartilhar, já quereram matar e já roubar tudo. Né? Então, assim, é necessário a gente conversar. Estou feliz de a gente estar junto hoje. E uma guerreirada entrando, os parceiros indígenas aí entrando. O Guajá entrou aqui agora. Tem uns parentes também aqui do movimento negro aqui de BH, viu o doutor Gilberto também. É muito bom falar com as pessoas. Ah, Paulinha da Cria Preta, um beijo pro seu pai. Muita gente boa. É isso. Até que a Salve, Turetê. Avelyn. Eu te agradeço demais por ter topado trocar essa ideia. Sempre trocar com você é um grande aprendizado. E Também eu te não amo, poderia Gilberto. ser egoísta ao ponto de guardar isso só para mim, né? Então, criar essa oportunidade de compartilhar saberes e informações que a história oficial negligenciou e continua negligenciando, eu acredito que seja de grande É, utilidade pública para cura dessa doença social chamada racismo e que na maioria das vezes as pessoas reconhecem o racismo apenas como a violência a partir do subjugamento da raça de pessoas negras, né? E na verdade a gente sabe uhum, que o racismo se manifesta também com qualquer, na verdade, com qualquer etnia que foi subalternizada a partir é, dos processos de colonização. Eu te uhum, agradeço fortemente e vamos seguir o baile. Você falou sobre a questão do banho. Pois é, os uhum. povos indígenas ensinaram o colonizador a tomar banho, mas nem todos aprenderam ainda, né? É bom a gente ressaltar. Nem lavar a mão, nem lavar o cu, não aprenderam nada ainda, É né? bom, nesse contexto, eu me lembro do que eles chamavam, né, de forma extremamente racista, da peste negra, né, na Idade Uhum, Média, ali na Europa. Na verdade, essa peste bubônica, ela vem também da falta de higiene praticada pelos povos europeus. Assim, né? É importante ressaltar esse dado histórico, porque a história oficial também não fala, não retrata isso. Né? não, E não para retrata. começar, vamos direto ao ponto. Fala para a gente aí, vamos compartilhar um pouco com o pessoal, o que de fato é a doença social do racismo institucional, assim. Acho que é bom, né? Às vezes parece que a gente está falando óbvio, mas a gente sabe, nós que trabalhamos com letramento racial, temos isso como missão na vida, a gente sabe que a maioria da população ainda
tem confusão. Já passou por isso, mas não sabe. E na hora de se apropriar dessas ferramentas para se defender, não dá conta, porque não consegue. Porque não adianta só ter a sensação. É necessário também ter o conceito para você poder né? Isso, rebentar, sentir que aquilo para sair daquela coisa da sensação, né? Então, quando a gente fala desse racismo, a gente está falando de um racismo institucional que ele começa nessa impressão do outro. Então, eu vejo o maluco no centro, negão, eu já guardo a bolsa, saca? Sim. Já aperto a bolsa numa máquina. Então, entra uma indígena numa farmácia, eu vou seguir que ela vai roubar um desodorante. Isso aconteceu comigo e eu tô rindo que a gente tá falando de limpeza. Eu fui ver o preço da porra do desodorante, porque eu tinha voltado virada de uma noite. Sabe quando você vai virado e sente que tem que ir para outro lugar, só que venceu? Sim. Eu fui comprar um desodorante. O pessoal na farmácia ficou louco. Aí foi uma merda. E ou eu chamava a polícia, o racismo, ou eu ia pro meu compromisso. Então, porra. Você. Então, racismo institucional é quando a sociedade ou a instituição ela falha em tratar de forma igual, com serviços, né, com profissionalismo igual, todas as pessoas, independente do seu pertencimento étnico. Quando a gente fala de pertencimento étnico, a gente está falando mais do que cor. A gente está falando de pertencimento. Então, tem situações, por exemplo, tem países que, se você for pensar no racismo institucional que existe lá, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, racismo institucional está muito ligado à incapacidade também. A Regi está online, a Regi estava comigo uma vez, lá na Câmara, e alguém perguntou para a Regi se eu tinha estudado. Era uma parada assim, sabe? Então, quer dizer, já se supõe uma incapacidade. Racismo institucional está nessa suposição, nessa suspeita de que aquele menino que passou ali, eu vou segurar a bolsa porque ele vai me assaltar. Essa suspeita de incapacidade que aquele negão que veio fazer a entrevista, ou aquele indígena que veio fazer a entrevista, ele não é capaz daquela vaga. O racismo institucional, ele fala que a Avelin Buniacá Cambiuá, que estava lá na Câmara, estava ali por causa de algum caralho. Porque eu não tinha estudado, perguntou para a Regi se eu havia estudado, ou se eu falava português em uma outra audiência que teve. Então, é um racismo que é estruturado nesse lugar de uma suspeita. Esse racismo institucional. E ele está em todas as esferas da sociedade. Então, eu entro numa boutique mais cara. Ninguém vem me atender porque supõe que eu não tenha dinheiro para pagar. Isso é racismo institucional. Então, eu vou entrar na Câmara, eu quero ser vereador, supõe-se que você não é capaz porque é negro. Supõe-se que não é capaz, então vai liderar algum trabalho acadêmico, uma missão acadêmica, supõe-se que não dá conta porque é indígena, é incapaz, não vai ter capacidade. Então, essa suposição que faz o racismo institucional. E é nessa suposição que a gente trabalha com letramento racial. Que suposição, caralho? Vem cá, deixa eu te ensinar o que é certo. Isso é o letramento racial. No combate ao racismo institucional. Sim, entendi. Você sempre entende. Com uma professora dessa, se você não entender, querido, o problema está na Se eu não entendesse, eu teria algum problema, seríssimo. Com uma ótima professora, educadora popular que você e agradeço demais assim, o encontro com você nessa travessia. E você dando exemplos aí sobre ações, atos cotidianos. Eu me lembro perfeitamente quando a gente se conheceu, em 2016, quando nós nos candidatamos a vereador na campanha coletiva das Muitas, como no nosso processo de candidatura, o TRE barrou as nossas fotos na urna eletrônica. É mesmo? Eu até esqueci essa porra. Porque você estava simplesmente assumindo a sua identidade, eu a minha. Você com seu colar e eu com meu pente na cabeça, que é um símbolo de liberdade. A estrutura institucional rejeitou essas imagens, dizendo que não era... Que esse é um bom exemplo também que a gente pode citar como o racismo institucional se manifesta, além da desumanização, na tentativa de homogeneizar a nossa imagem e aproximá-la da branquitude, né? Da imagem do europeu, do colonizador, né, Avelin? Essa necessidade de negar identidades parece uma coisa sistêmica, assim, nesse sentido dessa síndrome de colonizador mesmo. Então, quando a gente fala, né? E aí, a única coisa que nos difere de outros povos que sofrem racismo, eu acho que isso é importante falar, ou que sofrem
qualquer tipo de discriminação por pertencimento identitário, é porque, além do pertencimento identitário, do etnocídio, que é esse, negação da sua identidade, o seu cocar é horrível, seu peito não pode, esse identicídio, porque etnocídio é o genocídio da cultura. O genocídio é a nossa morte física. Então, essa negação da identidade, então tem que ser identicídio. Vamos ter que inventar aí. Bora aí, nós somos acadêmicos também, a gente também tem que começar, indígenas e negros, a criar conceitos. Então, vamos lá. Identicídio. Ah, tá, pô, acabei de inventar o identicídio aqui. Pois é, já anotei que não é bom, aqui, né? Usar. Beleza. Por que não é bom que você tenha identidade? Por que não é bom que eu tenha identidade? Porque se eu faço um identicídio, eu controlo melhor. Né? E não tem a ver com cultura exatamente, tem a ver com identidade. O do pente não pode ser o do pente. Tá errado, tá ruim. Ó, ali, a Rede não pode ser a Rede, que tá ruim. O Guajá ali, meu parente, também não pode ser ele, que tá ruim. Sempre vai ter um problema de pertencimento aí, no sentido de a sua identidade me incomoda. O identicídio é importante para poder vender mais. O identicídio é importante para poder ser, por exemplo, eu que sou professora, né? Na sala de aula, todo mundo igualzinho, não vai dar trabalho nenhuma, também ninguém vai aprender porra nenhuma. Porque Sim. Você não sabe como... que cada um pensa de um jeito. Então, não é tudo que você vai ensinar de um jeito que todo mundo vai entender. Também não. Então, você tem ali pessoas diversas. Então, identidade. Na escola é um lugar de uniformizar, né? Então, identidade Sim. na escola, né? Todo mundo sabe que é muito difícil ter identidade na escola. Pois então, tem aquela identidade de a puta, a maconheira, a louca, a cachaceira. Não sei, estou dando exemplos aleatórios. Estou falando de mim, Sim. não. Não, claro que não. Não, entendi. Não. E você falou do ambiente escolar e falar de racismo institucional e escola, obviamente eu não vou dizer que é sinônimo, mas as primeiras experiências racistas, geralmente na primeira infância, acontecem no ambiente escolar, o que é algo que pode ser traumático ao longo da vida, né, Ávila? Você que é professora Sim. e, além de várias outras coisas, né, professora, escritora também, você é escritora, eu não falei no início, essa identidade aí poucas pessoas sabem, mas a partir de hoje, geral vai saber, quem não sabia, obviamente. Não falo. Entender, que desde a primeira infância, as pessoas são expostas, né, ao racismo institucional, pensar no ambiente acadêmico, você que passou pelo ambiente acadêmico, né, se graduou, pós-graduou e continua presente no ambiente acadêmico, dando grandes aulas para os professores que lá estão e que pouco sabem ou pouco se preocupam em saber sobre essa real condição, né, dos povos indígenas, negros, dos povos étnicos. Para você, Avni, de forma pontual, o que você pensa ou avalia que seja o maior desafio no ambiente acadêmico, dado o ponto de vista do racismo institucional? A academia, primeiro, que ela reproduz mesmo, né? Então não tem jeito. E quando eles negam para a gente, por exemplo, o cumprimento, antes de chegar lá na academia, vamos para o cumprimento da Lei 11.645, que fala da educação afro-brasileira e indígena nas escolas. Isso é básico. Primeiro você cumpre a lei. Então, quer dizer, o que se fala de educação afro-brasileira e indígena nas escolas? É no 20 de novembro, né, que a gente já falou a respeito disso, e no 19 de abril. É o máximo que se fala. E a gente escreve, a gente produz conteúdo, a gente faz pesquisa. A gente não é mais só um campo de pesquisa para um monte de, sabe, de universitário branco que vai para a comunidade, faz os seus PDF e depois quer vender na internet, sabe? Enquanto vivência, o que os caralho a quatro. Esse dia tinha uma mulher na internet aí vendendo um monte de PDF de grafismo indígena, dando curso, quer dizer. Sabe? Uma mulher branca. E ainda tentou se justificar, falando que os arquivos estavam aí na internet. Você estava na internet, então você está vendendo em arquivo? Porque para o povo não é. Então, quer dizer, a gente não tem mais que viver essa tutela. Então, a gente produz os conhecimentos na universidade. A gente tem aqui, a UFMG tem um problema seríssimo que com relação à tutela esganiçada que tem sobre os parentes indígenas. Na época minha, eu, essa jovem senhora... Super jovem. Super jovem. Mas na minha época não tinha PA, então quase não tinha porra nenhuma de indígena lá e não tinha também as cotas raciais. Não tinha. PA é o então, PA, você pode falar o que é o PA?
Só para quem está em casa sacar o que política é essa? Então, ele é um curso já para graduação dos estudantes indígenas, formação do estudante indígena. E essa formação é mais ou menos mais específica na área da educação mesmo. Então, é matemática, que vai ter os cursos mais procurados assim, do FIEI, pedagogia, mas é um curso só para indígenas. E não tinha ainda. Eu acho que ele começou, foi mais ou menos em 2011, por aí. Eu já estava caindo do galho já. Jovem. Enfim, e a instituição sempre via os indígenas como uma coisa de fora. Então, quando eles queriam fazer alguma coisa com os indígenas, ou na verdade não era para os indígenas, uma tutela terrível que eles têm. E aí, quando começava, eles traziam os parentes lá dos Cabrobrá do Juda, ignoravam toda a realidade ao redor, ignoravam a realidade até de Minas Gerais. Tinha um grupo de machacalis, os machacalis eram os adoradinhos da UFMG, mas mesmo assim era uma coisa de colonizador mesmo, a academia enquanto instrumento de colonização. E agora a gente sair disso incomoda muito, como de novo eu disse, a questão do identicídio. Não é bom que eu tenha identidade, porque se eu tiver identidade eu vou reivindicar direito, se eu reivindicar direito eles vão ficar com corda no pescoço e o cu na mão, porque eles vão ter que dar um jeito de responder. Então é melhor que ninguém saiba. Compreendo. Então você destaca que na academia o maior desafio seja esse se colocar como protagonista no elaborador do pensamento, fazedor do conhecimento, do saber. E no divulgador do saber também. Sim, e sair desse lugar posto, né, pela tradição colonialista de os povos étnicos serem objeto de pesquisa, né? Que mais desumanizador que isso, né? Falar de racismo institucional, esse lugar, né, de pessoas indígenas, pretas, ciganas, sejam objetos de pesquisa, né? Então, sim. E aí que eu quero, foi bom você falar isso, que eu não terminei de falar, porque é a diferença que eu quero frisar, porque às vezes a gente fala das lutas, do que a gente tem em comum, mas também é necessário falar do que a gente tem de diferente, porque são lutas contra o racismo, isso é em comum. Agora, o que faz a luta do indígena ser diferente da luta contra o racismo do negro e do cigano, por exemplo? Na questão do racismo institucional, nada. É a mesma coisa que a gente quer, ser tratado igual, independente da sua suposição de quem eu seja, por causa da estereotipagem que fazem a nosso respeito. Isso é igual. Agora, a única diferença é que, além do etnocídio e do identicídio, que nós cunhamos agora, é o genocídio. Porque o genocídio é uma marca dos povos indígenas, essa morte física. Então, de 5 milhões para 800 mil em um território, é tão imenso o genocídio, que, fora isso, o segundo maior genocídio que se tem história, se tem notícia, né? Fora os povos indígenas, o segundo maior foi o genocídio de Barbacena, que foi 60 mil mortos naquele hospital, aquele inferno, enfim, né? Sim. Aí você imagina, então, de 5 milhões para 800 mil. Então, é muito grande esse genocídio. Se Barbacena é o segundo maior genocídio, foi 60 mil, uau! E a gente não consegue nem ler aquilo, que é tão pesado que é. Eu não consegui ler, você conseguiu? O livro do tem genocídio coisas brasileiro? Que a gente não se expõe, assim, eu não... Não, eu falei, vou guardar meu fígado para outras coisas. Mas eu já sei, mas apesar da dor, né, saber que aquilo é real. Então, quer dizer, esse genocídio associado ao etnocídio, que é essa coisa, vocês não têm saber, vocês têm folclore, você não tem fé, você tem feitiço, você não tem língua, você tem resmungo, sua música é uma merda, só fica tocando essa merda, esse maracá aí, não sabe tocar um violino. Já que a gente até sabe, né? Já que a gente até sabe, se quiser. Sabe. Aí, além do genocídio, do etnocídio, do identicídio, a gente ainda tem que conviver com todas as outras formas de racismo que os povos negros convivem, que é o racismo estrutural, o racismo ambiental, né, o racismo de raça-cor. E a gente tem que conviver com tudo. Então, quer dizer, agregado a esse pacote de merda, tem o genocídio físico, que é o maior, e não tem como mensurar, e as pessoas negam isso, inclusive na ditadura militar, meu irmão. Olha só, se morreu 400 brancos universitários,
que a gente fala da luta contra a ditadura. É lógico que eu sou contra a luta contra a ditadura, e fora Bozo querendo aí enfiar golpe de Estado em nós, falando de AI-5 no rabo dele, gente. Olha o que o cara está falando. Então, quer dizer, se 400 brancos foram mortos, desaparecidos, né, que isso é uma dor tremenda também, mas foram mais de 3.800 indígenas mortos na ditadura e ninguém fala um fio. Sim. Fio. Sim, então, algumas assim, vidas valem mais que outras, né, Ávila? A gente presencia isso até hoje nessa comoção seletiva, né? Perceber como as mobilizações se dão, sobretudo nos meios de comunicação digitais ou até nas mídias tradicionais, televisão, rádio, como, né, as vidas negras, indígenas, enfim, não causam comoção, né? E tampouco a mobilização real da sociedade em prol dessas vidas, né? Você falou do identicídio, do genocídio, e tem também, a gente falou da academia, né, o etnocídio. O etnocídio. E o etnocídio. E o epistemicídio também, né, que vem aí como esse dispositivo colonial também, que atua como o silenciador, invisibilizador das nossas expressões, né, seja culturais, sobretudo as produções acadêmicas. Nesse sentido, Ávila, na história oficial também a gente percebe pouquíssimos, e na verdade, eu passei 5 anos na academia, na graduação, e mais 2 anos na pós-graduação. Eu não li um autor indígena ou uma autora indígena. Nesse sentido, você tem algum autor, algum escritor? Tem vários! Pois é. Que você indicaria agora? Eu sei que a gente poderia ficar aqui o resto da live só falando desses autores, mas você indicaria alguns nomes ou algum livro? Já que os nossos a linda Eliane Potiguara é uma mulher zona, sabe? Muito maravilhosa, do povo potiguara. E escreve lindamente, e é da luta também. Já mais anciã. Elane Potiguara? Eliane. Sim, tô anotando. Eliane Potiguara. Sim. Isso. O Ailton Krenak, que é mais conhecido. Eu tenho um pouco de preguiça dele, mas é bom. Tem parente que dá preguiça. O livro do Davi Copenaua, que a gente tem muito, o Edson Caiapó, o J. Jaguar falou aqui para nós. Edson Caiapó é muito bom. Ótimo. A gente tem o livro do Davi Copenaua, que foi escrito, um gringo que escreveu, mas é A Queda do Céu, que é do Davi Copenaua. Davi Copenaua. É isso. Anota aí, galera, vocês que estão em casa, pega essa visão, escreve aí no bloco de nota, no papel de pão, seja onde for. São referências. Tem um guerreiro também, que é poeta, o Dauá Puri, que faz umas poesias lindas, também é um ancião, mora no Rio de Janeiro. Gente boníssima. Então a gente tem, o Edson Caiapó, escritor, que o J. Jaguar já mandou aqui. Já entendi, parente, cacete. Já mandou 2 vezes. Boto fé, isso aí. Bora mandar mais, bora mais. Não, mas ótimas dicas, Avni, ótimas dicas. Acho que já deu também para a galera ter uma noção e, obviamente, né, entender como você bem coloca. O maior genocídio da história é o genocídio indígena nas 3 Américas, né? Pensar que os povos indígenas, em larga escala, foram eliminados das 3 partes do nosso território, pensando no continente. Da Biaiala todinha. E norte-americano. E pensar também, Avelin, que é um dado pouco falado, assim, que o Brasil é o país que tem a maior população indígena das 3 Américas. Sim. Ainda que com o genocídio, o etnicídio, o identicídio, aqui vive a maior parte, né, dos povos indígenas, né, que não são descendentes de indígenas, né? Falando de identidade, de apropriação cultural. Eu já xinguei tantos outros nisso. Seria bom você falar um pouco, Avelin, porque as pessoas tratam os indígenas como os descendentes de indígenas. Afinal de contas, Avelin, você é indígena ou descendente de indígena? Rindo aqui de nervoso, viu, Avelin? Teve pergunta assim? Não, né? Não, eu não estou te perguntando assim, não, porque as pessoas falam. Não, mas eu estou perguntando se teve aí, não. Não teve essa pergunta. Não. É importante, né? Pois é, eu racho os bicos porque
Deu uma falhada aqui, Du. Ah, sim. Não, eu coloquei a questão de você falar um pouco rapidamente sobre o porquê, né? Como as pessoas tratam as pessoas indígenas atualmente como descendentes de indígenas, né? Como se Ah, os isso aí indígenas é um exemplo tivessem clássico do identidade. acabado, não existe mais indígena e agora só restaram os descendentes, né? E você coloca É o exemplo claro. de as pessoas pretas não são descendentes de pessoas pretas, elas são pessoas pretas. Né? As pessoas ciganas não É. são descendentes de ciganos, elas são ciganas. E o porquê as pessoas indígenas são tratadas a partir de um ensinamento também racista colocado na história oficial, nos livros, nas escolas, que as pessoas indígenas atualmente não são indígenas, são descendentes de indígenas. Né? Desmistificar isso é importante também. É. Isso, novamente, é o carimbo da morte que eu estou falando, desse genocídio, que a gente antecede, além dos outros ídios, né, os outros sídios, né, o etnocídio, o epistemicídio, esse genocídio que mata mais do que todas as guerras de um povo só. Essa marca da morte, ela está aí, de novo, voltando nessa não existência. Então, filho de branco é branco, filho de preto é preto, filho de índio é descendente. Por quê? Porque eu quero crer que eu consegui matar todos. Porque esse era o projeto. Esse era o projeto. O projeto não era usar a nossa mão de obra escrava, o projeto, porque eu usava até a morte. Não era lucrar com a nossa mão de obra escrava, como fez com o povo negro transatlântico, fazer dinheiro. Era explorar a mão de obra até a morte, porque não era uma mercadoria que valesse valor, como eu peguei no mato. Então, eu morri, eu pegava outro. Então, não tinha valor monetário, valor financeiro para a escravização do povo indígena. Então, não tem nada a ver com preguiça, esses mitos que a história fala. Um índio fugiu, ou o índio não foi escravizado porque ele não sabia trabalhar, que ele era preguiçoso. O índio não foi escravizado. O índio foi escravizado até a morte. Sim. Até a morte. E não tinha valor monetário. Era necessário monetizar essa escravização. Como? Trazendo os nossos irmãos negros transatlânticos, que valia dinheiro. O indígena, o negro da terra, não valia dinheiro. Isso é necessário pensar. Então era para matar até a morte, dizimar até a morte. Depois das doenças. Depois da caçada aberta aos indígenas, com os bugreiros, os paulistas, contratavam as tal das bandeiras, bandeirantes, bandos de assassinos. Os bandeirantes são bandos de assassinos. Então, sim, quer dizer, descendentes de assassinos. Eu poderia falar que eles são descendentes de assassinos. Total. Os bugreiros saíam pelas entradas aí, fazendo as entradas, inclusive aqui chegando nas Minas Gerais, aqui, ó, matando todo indígena que visse pela frente. A ordem era matar. Todos os indígenas vinham pela frente. Chegou uma época, em 1910, por aí, ó, e nem faz muito tempo, a população negra já estava aqui, já tinha tido a suposta abolição, né, em 1888, e mais ou menos em 1910 a população indígena estava tão pequena, tão reduzida, que eles falaram, caralho, nós vamos matar todos mesmo, vai dar conta. Vamos fazer um serviço aí, o CSPI, Serviço de Proteção ao Índio. O Serviço de Proteção ao Índio era nada mais, nada menos, né, que hoje é o pai da FUNAI, que um serviço de adestramento de índio, no sentido de torná-los iguais à mão de obra nacional, para eles se integrarem à sociedade. Então, era um serviço de mais um etnocídio e também identicídio. Então, vocês vão deixar de ser índios, vocês que não morreram, né, desses séculos de massacre aí que eu narrei, e vocês que não morreram, então agora vocês vão entrar para a sociedade nacional. Bom, aqui nós vamos tentar ver se vocês aprendem a ler, escrever, vamos tentar ver se vocês deixam de ser selvagens. O Serviço de Proteção ao Índio era para civilizar, como se nós fôssemos primitivos. E aí depois disso vem a FUNAI, que ela começa aí depois de vários escândalos, inclusive porque em 1910, então depois não tinha, a República estava começando, depois teve o militarismo, enfim, dentro do golpe militar mesmo, na época de 64, nasce a FUNAI. E a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que tinha uma ideia, então, vamos tutelar esses indígenas, que eles já estavam sofrendo atrocidades na mão do SPI, e a gente tutela esses indígenas, entra lá dentro, rouba o que tiver de bom, e esses indígenas ficam aí. Morre sozinho, de praga, de doença, de fome, de qualquer coisa. Sim. E aí do SPI, né, a gente tem a FUNAI e a gente tem aí esse desdobramento até hoje. A FUNAI é presidida, a gente tem, né, com Serviço de Proteção a Povos Isolados, um pastor, um cara de missão evangélica, olha o absurdo que nós, povos indígenas, estamos vivendo. Um cara da missão evangélica, esse povo quer evangelizar indígena isolado, cambada de, sabe? Não tenho palavras. E aí a gente tem como presidente da FUNAI sempre, ou é general, ou é algum cargo político ligado à igreja, e é sempre essa história de identicídio, genocídio e epistemicídio
sistemático. É uma guerra que nunca acaba. É uma guerra que não tem fim. Além do sídio, nesse contexto, o processo de eugenia também é importante a gente destacar que foi também uma política direcionada não só à população negra, né, no Brasil, no processo de embranquecimento, né? A população indígena também, você falou do SPI, por exemplo, tinha como política pública também essa missão, né? Além dos bugreiros, além do processo de quando o Brasil foi invadido, ao longo dos 400 anos de extermínio dos povos indígenas, nesses processos de república, primeira, segunda república, como esse projeto que os brancos fizeram. Sim, como esse projeto seguiu, né, sendo um projeto de Estado-nação, embranqueceu o Brasil num período de 100 anos, né? Essa era a perspectiva dos herdeiros autocratas, né? E falando de autocratas, a gente lembra do atual presidente da República, né? A gente vive atual. Tava bom demais. Tava bom demais para ser verdade, porque na verdade nunca teve bom, né? Para ser bem sincero aqui, Aven. Não, tô falando na conversa. Ah, conversa. Tava bom demais para ser verdade. Mas porque é pensar no retrocesso que a gente vive hoje, desse que eu evito citar o nome, né? Mas é o presidente desse suposto Estado-nação, como as suas características, iniciativas e forma de se portar, utilizando as instituições que deveriam fortalecer a democracia, como, por exemplo, para apoiar grileiros, né? Apoiar fazendeiros que cumprem ainda nos interiores de Minas Gerais, no Nordeste e no Norte do país. Um coronelismo aí ainda. Coronelismo, a função, né, de invadir as terras dos povos indígenas, as reservas, rompendo o compacto da demarcação, que eu acho que é pouco, né? Como os donos da terra têm que ter terra demarcada, né? Esse negócio está todo ao contrário. Então, saber que isso é legitimado pelo atual presidente da República é um grande desafio para nós e uma tristeza, né, Ávila? Porque a gente que luta aí, ainda sabendo que a democracia burguesa, de certa forma é uma farsa, né? Essa democracia nunca foi efetivada porque pessoas como nós, que construímos esse país, né? Indígenas, pessoas negras, até hoje não assumiram, né, de forma as direções, os rumos desse país, assim, né? A gente vive uma extrema desigualdade de subrepresentação, né? Onde estão as mulheres indígenas decidindo sobre os recursos para os seus territórios e para todo o país? Onde estão as pessoas negras nos cargos executivos também de construção das políticas públicas? Isso ainda não se efetivou. A gente segue lutando para isso. Você falou da SPI, você falou da FUNAI, tem a CESAI também, né, que é essa Secretaria de Saúde Indígena, e ainda que elas tenham grandes contradições, Agnes. De alguma forma, essas instituições são resultado da luta da resistência indígena, eu tenho certeza. E são necessárias, né? São necessárias, porque quando uma população inexiste dinheiro para políticas públicas, já inexiste políticas públicas, se reivindicar, então, verba para políticas públicas, não vai acontecer. É assim que funciona, né? Se você não tem um problema, se você não declara o problema, você não consegue sanar o problema com políticas públicas, nem com verba para políticas públicas. Então, é necessário que tenha FUNAI, CESAI é outra história até, porque a CESAI ela faz parte do SUS, né? Então, a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, ela faz parte do SUS. É um programa, a saúde é voltada para a formação, por exemplo, de agentes indígenas dentro da comunidade. Então, eu vou ter aqueles como é que é aqueles pessoal que do posto de saúde vai nas casas jogar pozinho da dengue? A CS. Só que lá no território indígena é como se fosse a CS, mas é o agente de saúde indígena. Então, a SI. Eu estava tentando lembrar por causa do posto aqui do Tirol. Enfim. E aí, tem essa formação, e isso é muito necessário, porque eu vou deixar alguém entrar na minha casa, alguém do meu povo, que fala a minha língua, que sabe os costumes. Isso é muito necessário ter a CESAI para isso. Então, os agentes de saúde indígena, os postos de saúde dentro de território indígena, é importantíssimo. Mas a CESAI, como ela é um órgão do SUS, quando o SUS foi sucateado, ela foi sucateada junto. Sim. Mas acontece que a CESAI também acaba entrando nessa subnotificação de tudo
inclusive ajudando nessa destruição, nessa minimização desse indenticídio, porque quanto menos indígenas, menos verba para a saúde indígena. É questão do Covid, por exemplo, da pandemia. A subnotificação indígena é tão grande, que a gente já perdeu a conta. A gente já perdeu a conta. Então, porque o que a CESAI quer dizer? Que está tudo bem, os territórios indígenas, não tem indígena morrendo. A CESAI já tinha falado que não ia contar indígenas contaminados em Belo Horizonte, não, só em Belo Horizonte. Fora das aldeias, né? Fora das aldeias. E aí já estava fazendo aí esse indenticídio institucional mesmo, aí nesse caso institucional. Ela falou declarado, não vou contar indígenas mortos por Covid e nem infectados por Covid que estiver fora da aldeia. Ponto. Sim. Questionado pelo Ministério Público, foda-se, porque as coisas são questionadas pelo Ministério Público e fica por isso mesmo. O Ministério Público questionou tal coisa. Né? Daí tem que haver ações. E a gente está num momento agora que aí CESAI foi desequipada, isso faz parte de mais um processo de genocídio. A FUNAI é dada, entregue sempre, e a FUNAI, no caso, por ser não existe um concurso para presidente da FUNAI, né? É uma indicação política. Sim. Então, a gente sempre ficou muito fodido na mão dessas indicações políticas. E o que acontece é que nunca vão indicar um indígena ali. E é muito necessário. Pô, a Fundação Palmares tem um filho da puta como presidente, mas é um negro. Vocês se virem com ele. A gente pode botar um indígena filho da puta lá, que a gente vai dar um pau nele, depois a gente conserta ele, mas pelo menos que seja a gente lá. E a gente vê o que a gente faz. Mas já chega de ser colonizado. O povo indígena está muito atrás nas lutas por igualdade racial e nesse combate ao racismo, porque tem muito parente indígena, inclusive, que não se atentou. Por exemplo, que não está tudo bem da pessoa usar um grafismo indígena no chinelo havaiano, por exemplo. Sim. Senão ela não vai usar o cocar no carnaval? Não, velho. Não vai. Porque, e outra coisa, que é uma questão interessante a gente falar e depois a gente conversar mais a respeito. A questão da Umbanda também. Há muitos umbandistas que vêm questionar. Olha, se é o caboclo que está incorporado ali, então não é a pessoa, o caboclo vai usar o cocar, a pessoa não. A pessoa não. Ela vai colocar na parede e vai deixar bonitinho ali como um instrumento sagrado. Sabe? Então, é muito importante que as pessoas entendam que quando o indígena está reivindicando seu direito cultural, religioso, étnico, pertencimento e de identidade, a gente está falando de uma construção de uma cabeça que esteja pronta a apoiar políticas públicas. Porque não adianta eu falar assim, Du, nós temos que fazer aqui um centro de referência indígena, tá foda, cara. Aí eu te explico por quê. Du, porque a gente tem uma população indígena de imigrantes, a gente tem uma população de indígena que está aí trabalhando na Feira Hippie, trabalhando na Praça 7, a gente só fica tomando esporro da polícia, tomando baculejo na praça, a gente não tem onde mostrar a nossa cultura, a gente precisa ter um lugar de ter, sabe, cinema indígena, cultura indígena, espaço da cultura indígena. Mas por que tem pouco indígena aqui? Não tem, velho. Tem bastante e as pessoas precisam saber. Então a gente vai criando a necessidade da política pública a partir do momento que a gente mostra esse buraco, mostra essa ausência. Então, a ausência do povo indígena em tudo que a gente vê na cidade de Belo Horizonte, na cultura, na arte, no espaço, no Brasil e no mundo, essa ausência tem que ser escancarada, explicitada. A ausência do povo negro nos lugares de decisão tem que ser explicitada. A ausência do povo LGBTQ nos espaços de decisão tem que ser escancarada. Para que essa ausência, não pode ser uma ausência silenciosa. Ai, como eu, coitadinho, me recolhi. Não, é uma ausência que grita, fala, porra, eu quero participar. Eu vou participar. Total, Avni. E é importante, né, pensar como essa interseção entre essas lutas é uma urgência imediata, né? Que os movimentos, as pessoas de diferentes origens étnicas pensem de forma interseccionada, né? Como a colaboração mútua entre os povos indígenas, os povos negros, a diversa comunidade LGBTQI, enfim, os povos de matriz africana, como a gente pense, né, um projeto de país de forma conjunta onde caibam todos esses corpos, que são corpos dissidentes, né? São corpos que foram rejeitados e continuam sendo dos espaços institucionais. Espírito livre! Pois é. Nós que trabalhamos nas casas legislativas aqui de Belo Horizonte, sabemos bem como a nossa presença, como você falou no início da conversa, como a nossa presença causa estranhamento e aversão, assim, né? Como
corpos pretos, indígenas, LGBTs, de pessoas transexuais, né? Como temos a irmã Cristal Lopes, que também atua lá com a gente, a Júlia Santos, que são grandes irmãs de luta. Como a nossa presença causa essa repulsa, né? Mas maior que isso, Agnes, é pensar qual a estratégia para que a gente supere essa estrutura colonialista, né? Como a gente pode agir, mesmo como cavalo de Troia, mesmo, sem eufemismo aqui. E você falou sobre as políticas públicas, né? A gente passou sobre a 11.645, a criação da SPI, a criação da FUNAI, a criação da CESAI. Isso pensando políticas públicas em âmbito federal, né? Bem federalizada a pauta indígena. E aí, quando a gente vem para Belo Horizonte, que é onde a gente mora, pensar que aqui em Belo Horizonte são mais de 3.000 indígenas em circulação a partir dessa migração, o êxodo rural, e entender como a dificuldade, a partir da chegada, né, dos herdeiros colonialistas nas aldeias, nos territórios indígenas, obriga e força as pessoas a saírem das aldeias e migrar para a cidade. Nesse contexto, Agnes, você já me ensinou há um tempo, e eu sou bem grato, sobre a questão do índio favela, né? Que são os indígenas que migram para a cidade e acabam indo residir nos territórios periféricos e da região metropolitana das cidades. Aqui em Belo Horizonte são mais de 3.000. E aí eu queria que rapidamente, Agnes, você falasse para a galera que está nos assistindo. Eu acredito que essa parte do letramento racial seja bem importante, né? O que é ser o índio favela em Belo Horizonte e por que a necessidade do centro de referência indígena na nossa cidade? Então, enquanto política pública local, né? Pensando enquanto política pública local, exatamente. Porque essa questão de ser muito federalizado, como você fala, faz exatamente o que o FMG faz. Então, ela pensa o indígena que ela cria na cabeça dela, o índio puro, o índio exótico, aí vai lá, traz um parente lá do Acre, mas os indígenas que estão em Belo Horizonte, que estão até em Minas Gerais, é quase ignorado. Então, essa coisa de federalizar é para realmente, assim, esquecer do seu quintal e cuidar do quintal dos outros, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então, assim, e a gente sabe que para primeiro mudar uma realidade macro, a gente tem que mudar a micro, não ao contrário. E aí o que acontece? Quando essa população indígena vem para Belo Horizonte, numa geração que eu acho que é a minha ainda, sabe? De vir para Belo Horizonte com os pais que vêm para trabalhar e que vão para virar peão de obra, a minha mãe trabalhar em serviço doméstico, aqueles que têm artesanato, mas enfim, vão caçar um jeito, caçar um rumo. E vão morar nas periferias, porque é aonde que a gente consegue pagar um aluguel. Né? Então vai ser ali na periferia, vai ser na Quebrada, vai ser no Barreiro, vai ser no Tirol. Sim, nós que residimos na periferia da cidade, né, Ave? A gente mora na região do Barreiro. Vai ser lá, porque é onde você consegue pagar mais. E fora essa geração que veio, agora a gente já tem uma geração nascida aqui. Porque eu tô com essa carinha de bebê, mas eu tenho 40. Ou seja, né? Jovem, e a gente já tem geração de indígenas nascidos em Belo Horizonte. Sim. Né? Minha filha eu não falo, porque ela vai ser o quê? Descendente? Né? Então, quer dizer, minha filha é uma indígena nascida aqui em Belo Horizonte. Outros parentes que já são até avós, sabe? Que vieram para cá. Viva o Barreiro, Paulinho! Então, nesse sentido, a gente está caminhando para o final da nossa live. Já, caramba! Já, o tempo é curto, mas passa tão rápido, porque o assunto é muito bom, né? Que alegria. Gostoso. Eu queria, Ave, que a gente caminhando para o final, após abordar todas essas questões sobre como esse racismo institucional se manifesta de forma pragmática, de forma prática nas ruas, no comércio, nas universidades, no legislativo, no executivo, na constituição das políticas públicas, na não destinação dos orçamentos para as políticas públicas direcionadas às populações indígenas, na não construção ainda do centro de referência indígena, pensando a cidade, né, a questão do índio favela, dos indígenas que estão em trânsito. O letramento racial, Avelyn, o letramento racial seria o grande remédio para essa doença social chamada racismo? É o único.
Também umas bons tapas na cara, às vezes também é bom, sabe? Porque a gente também não é obrigada. Tem gente que merece, irmã. Tem gente que merece. Um letramento racial assim, ó, no meio da fuça. Porque não é possível uma coisa dessa. O tanto que ensina, caralho. Não faz isso. Para de bater na boca. Não sabe? Não tem condição uma coisa dessa. Mas agora, do ponto de vista didático, é o letramento racial, cara. A gente vai acabar com o racismo institucional. O que é o racismo institucional? O que ele diz? Que aquele caboclo índio ali, ele é burro, ele é cachaceiro porque ele é índio. É aquela... Desculpa. Eu tô igual a Zileide Silva. Apresentadora assim, do jornal do meu Cris de Rio. Rachando! Você tá rachando, Zileide? Uai, Rafa, isso aí mata de rir. É porque o racismo institucional, ele trabalha... tapa na cara, que é o pra racismo... alguns merecem, porque o letramento racial, ele se baseia numa suspeita, né? Sim. É nessa suspeita de que eu vou roubar, a suspeita de que o menino é trombadinha, a suspeita de que o preto é burro, a suspeita de que ele não vai ser um bom gerente, a suspeita de que a mulher indígena não sabe falar porra nenhuma, a suspeita de que não estudou, ele tá ali porque deu, sei lá. O racismo institucional se baseia na suspeita. Sim. Então, como que a gente acaba com a suspeita? Com o letramento racial. E se não for com o letramento racial, vai ser com burduna, para alguns. É importante. Ávila, você fala do letramento racial, você coordena um projeto muito relevante na cidade, que é o Indianiza BH, que cumpre bem esse papel, mas a gente sabe que ainda não só o Indianiza BH não dá conta dessa demanda, né? Que é uma questão estrutural, né? Que a gente precisa de investimento nas políticas públicas, sobretudo as legislações que já existem, como a 10.639, a 11.645, né, que impõe aí o ensino da cultura afro-indígena, né, a real, né, de forma humanizada da história indígena do país. E que bom, a gente precisa continuar lutando por isso, Alan. Fico muito feliz de caminhar ao seu lado nessa travessia, aprender a cada dia e ampliar essa compreensão, né, a gente que se torna referência para outras gerações, de como é importante o diálogo dos povos negros, dos povos indígenas, né? Que não são descendentes, né? Nós somos essa galera, né? É importante reafirmar essa identidade, que para além dos sídios, né? Existe, a gente está propondo vida. E além, Ávila, uma coisa que é um dado muito relevante e é histórico. O fato de você ter sido a primeira candidata autodeclarada indígena, a vereadora de Belo Horizonte, isso é de um extremo orgulho, sabe? Eu te saldo muito por isso, porque exige muita coragem, assim. Foi fora, mano! É isso, exige muita coragem. Caralho. Pois é, e isso nunca te faltou, né, amiga? Tamo juntão. Ó, Adri, obrigado, guerreiro. Você indica aí, é importante a gente não terminar uma live e deixar a galera no vácuo, né? Acho importante, suas redes já estão aí nas minhas redes, a gente compartilhou no Stories, no feed, mas não sei se você quer indicar pelo menos algumas organizações indígenas para quem você quer se colocar, assim como eu, como aliado, entendendo qual é o nosso papel no fortalecimento da luta indígena, que é uma luta que deve ser o compromisso de todo cidadão. Então, tem alguma organização? Você quer deixar algum Instagram, algum site, o nome de alguém, alguma organização para que as pessoas possam seguir se informando? Sim, eu quero sugerir algumas, mas eu quero dar uma dica que é primorosa. Evita seguir só instituição indigenista, por exemplo, como a FUNAI, a UISA. É muito bacana, mas é indigenista. Tenta buscar povos indígenas. Por exemplo, o povo Cambiuá. Os povos estão fazendo vários Instagrams do seu próprio povo. Então, Cariri Chocó, oficial, Cambiuá, oficial, Comitê Mineiro de Apoio aos Indígenas, que somos nós aqui em BH, que reunimos várias etnias. Segue a gente, apoia, fortalece a gente. A gente está com campanha aí, a gente não conseguiu acessar até hoje a comida lá da prefeitura, está uma peleja. Nós estamos fazendo as campanhas, acompanha a gente lá, além dessas que o pessoal já conhece, a PIB, essas assim. Porque a gente tem que entender da diversidade dos povos. Então, quando você procura seguir povos e não instituições, você consegue ver essa diversidade melhor. Porque senão uma instituição também pode vender só aquela ideia dela. E o indígena somos mais de 300 povos, falando de 180 línguas, é uma diversidade muito grande.
uma instituição não pode falar por todos os indígenas. Isso acontece muito. Ótima dica, Evelyn. Paia, velho. Tá, e quando a gente então terminar a live, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar no Stories as suas dicas de redes sociais de próprias etnias, Povo. Pode ser? Do povo mesmo, não vai ficar Do seguindo povo. Demorou. Ó, Evelyn, faltam 3 minutinhos para a gente encerrar. Eu vou ler só alguns comentários aqui que a galera comentou, é importante. Manda bala. E vamos lá, o comentário aqui. Felipe perguntou, onde tem referências sobre lideranças negras para estudar na internet? Vou compartilhar no Stories também, tanto negras quanto indígenas. Um relato aqui da Guajá. Um dia no supermercado quiseram gatíssimo Guajá. Eu e meus parentes pataxós porque estávamos indumentados. Você também já passou isso várias vezes, né? La Culpa. Muito grato você, parente. Fala, que coisa mais gostosa, é isso aí, precisamos se impor mesmo. A Regiane, nossa amiga e irmã também, aqui do Barreiro. O sequestro da nossa subjetividade atende perfeitamente ao sistema capitalista. A Paulinha da Cria Preta disse, você é necessária, concordo demais. Necessária na nossa vida, em Belo Horizonte, no Brasil, na América Latina. Grande orgulho, Ave, de você. A Adriane Assis diz, gente, que força você tem, Ave. O Ed Marte diz, maravilha ouvir vocês, aprendizado sempre. A Regiane diz, muita potência. Enfim, são vários os comentários, Ave. Que lindo, Essa live vai estar salva. Depois você dá uma olhada lá e se você quiser responder a Recife galera. tá vendo nós aí. Amigo, por fim, Ave, olha, eu queria muito te agradecer por ter topado trocar essa ideia aqui de forma pública, porque eu acredito que a gente tem uma missão grandiosa nesse processo, não só do letramento racial dos indivíduos, mas também a nossa luta por ocupar as instituições de forma muito responsável, ela parte desse lugar, né, de destruir o que edificaram para nos eliminar, né? A gente tem o propósito de construir outra sociedade pautada nos valores já existentes, né, Avni? Valores dos povos tradicionais, indígenas, negros, quilombolas, esses valores pautados no direito da mãe terra, né, Avni? Porque é o que tanto distanciaram de nós, né? Gente, principalmente eu falo por mim que cresci na cidade, pensar como meio urbano, né, é tão duro, cruel e nos distancia das nossas origens. Acredito que esse resgate e com essa vivência que você coloca, toda essa experiência, esses saberes, é de grande relevância e transformação da sociedade, beleza? Muito obrigado. Beleza. E você tem aí, Ávila, mais um minutinho para dar um papo aí, uma mensagem para a galera. É todo seu. Fala aí. Gente, aproveita esse momento aí que tá todo mundo quietinho, da quarentena, para respirar mesmo. Reaprender a fazer várias outras coisas que você estava fazendo errado. Cagando errado, respirando errado, andando errado. Sabe? Cuida da sua carcaça, cuida da cabeça, não fica só fritando na Netflix. Sabe? Tenta começar um lance massa que chama meditação. Parece que é coisa de gente rica, burguesa, que faz não é. É coisa de povos tradicionais. Sentar e ficar quieto consigo mesmo, sabe? Deixar de ficar fritando. Sabe? Dá insônia, tá me dando insônia também, quase pirando, fazendo essas coisas. O Du também estava reclamando de insônia. Vamos cuidar da gente, porque a gente vai sair daqui, dos nossos isolamentos. O povo tradicional vai sair forte, guerreiro. O povo favelado vai aprender a se cuidar, a proteger um ao outro. O povo das aldeias vai aprender a se proteger mais, a ter mais autocuidado também. E nós que estamos confinados em casa, aí o Ed falando meditação, yoga, alimentação também, vamos cuidar e vamos ajudar os outros. Tem várias formas de ajudar as pessoas que estão precisando aí, tem redes de apoio. E cuidar da espiritualidade. A nossa espiritualidade também não foi roubada. É necessário a gente começar, capoeira. E se você não tá a gente tem 10 segundos. Então vou só dá um cantar sorriso para registrar no final aí. Muito obrigado, irmã. Alegria, a gente encontra.